Se você acha que tudo acabou e já chegou a hora de desistir, eu quero te dizer que existe uma mentira do inferno que você pode estar acreditando e que não é tempo de desistir, mas tempo de recomeçar. Existe algo novo para ser derramado na sua vida. Você crê? Olá, você está no canal Mensagens da Ana, um canal de transmissão do Evangelho, e eu sou a Ana Clara, muito prazer. Hoje eu quero falar com você que sente aquele sentimento de fracasso, aquele sentimento de que eu não sei em qual área da sua vida esse fracasso se encontra, mas é como se não valesse a pena mais lutar por aquilo. Eu não sei se é pelo seu casamento, eu não sei se é pelos seus estudos, pela sua vida profissional, pela sua vida financeira, pela sua vida espiritual mesmo. Você sente que você não tem mais jeito. Nas suas emoções, essa enfermidade você sente que não tem mais cura, que não adianta mais ir a médico, não adianta mais nada. Ou então você sente que não vale mais a pena a sua vida mesmo. Como se você fosse um caso perdido e o seu fim tivesse chegado, só valesse a pena desistir. Deus te encontrou hoje e tem uma resposta para você. Você não vai desistir, mas não é que você não vai desistir apenas por obediência ao Senhor, mas é porque o Senhor tem um motivo para não querer que você desista. Ele tem um propósito para a sua vida, uma identidade e um propósito exclusivos para você. Desde o ventre da sua mãe, você é um escolhido, uma escolhida do Senhor. A base bíblica que a gente utiliza para essa situação é Esther, o livro de Esther. No livro de Esther, uma órfã que se chamava Radassa, o nome de origem dela era Radassa, mas ela muda para um nome persa, que é Esther. E por quê? Porque ninguém podia saber que ela era judia. E o que acontecia? Essa judia, órfã, Esther, ela se tornou rainha no lugar de Vaxi. E existia uma regra naquela época que ninguém poderia se apresentar ao rei a menos que fosse chamado. Mas poderia acontecer da pessoa se apresentar ao rei e o rei aceitar aquilo, estender o cedro, concedendo uma liberação para aquela pessoa. Mas se a pessoa fizesse isso, ela estava correndo risco, porque se o rei não estendesse a bênção, já era, a pessoa morria. Quem apresentasse ao rei sem ser chamado era morto. E até aí tudo bem, essa regra existia. Até que uma das pessoas que trabalhava ali na corte se chamava Amã. Ele era um homem muito mau. E o primo, que também era considerado tio de Esther, por ser mais velho que ela, Mardoqueu, não se curvava a Amã. E ele também era judeu. Amã, com raiva disso, emitiu um decreto que não podia ser revogado naquela época. Fez o rei emitir um decreto que declamava a morte para todos os judeus, todo o povo judeu. Então, Amã fez o rei assinar esse decreto que não podia ser revogado. E Mardoqueu falou com Esther que ela tinha que fazer alguma coisa, só que obviamente ela ficou com medo, porque ela pensou, como é que eu vou me apresentar ao rei para falar sobre isso? É um decreto, não pode ser mudado. E como é que vai ser? Eu vou me apresentar ao rei e corre risco de eu morrer, porque o rei não me convocou para me apresentar a ele sobre isso. E se ele não estender o cedro para mim, eu morrer? Mas aí Mardoqueu fala uma coisa muito interessante para ela. Esther, se você não se levantar agora, pode vir socorro e livramento. Ou melhor, certamente Deus levantará alguém para que haja socorro e livramento para o povo judeu. Mas quem sabe não foi para isso, não foi para este tempo que Deus te colocou aí onde você está como rainha. E o rumo da história é que Esther convoca um jejum, até hoje é conhecido como jejum de Esther, de 3 dias,
que ela convoca o povo para jejuar com ela, e ela se apresenta ao rei, o rei estende o cedro para ela, e no fim a sentença de morte que era para os judeus acaba indo para Amã, e tudo é revertido em favor do povo e da sua libertação. Graças a esse posicionamento de Esther, de não desistir, de não aceitar que era o fim. Mas uma frase que me chama a atenção foi que Mardoqueu, tio e primo, enfim, falou para ela: quem sabe não foi para este tempo. O que Mardoqueu está dizendo aqui é: Esther, você não está na posição que você está à toa. Às vezes pode parecer que essa história de Esther tem a ver com a sua vida. Que às vezes pode parecer que você está numa posição, seja ela de prestígio ou não, no caso de Esther ela era rainha, seja a sua posição de prestígio ou não, mas pode parecer que você está nesse emprego, você está nesse casamento, você está nessa vida profissional, você está nessa empresa, você está com esse negócio, você está nesse relacionamento à toa. Mas não, nada é à toa. Se você está num lugar é porque é permissão do Senhor que você esteja ali. E se for da vontade do Senhor que você saia, amém, Ele vai te dar estratégias de como você tem que sair. Mas você não vai fazer nada sem a direção dEle. Agora, o que você não pode achar é que está tudo perdido na sua vida. É que há um fim para você. Porque em Jesus todas as coisas podem se renovar e sempre há esperança. Você não pode achar que é o seu fim. Eu sei que as circunstâncias às vezes mostram isso pra gente. Às vezes as circunstâncias acontecem como foi com a rainha Esther. Esse decreto não pode ser revogado, o jeito é aceitar. Mas é aí que a gente se levanta, nem que tenha que voltar a orar toda madrugada, 3 horas da manhã, nem que tenha que voltar a fazer campanha na igreja, nem que tenha que voltar a ter uma vida de oração, como você já deveria estar tendo. Não importa o que tem que ser feito. A mesma pergunta que o Mardoqueu fez a Esther naquele tempo, eu faço a você agora. Deus me coloca aqui para fazer a você agora. Será que não foi para este tempo que você está vivendo que Deus te colocou aí nessa posição? Não sei qual é a posição, não sei qual é o tempo que você está vivendo. Ana Clara, você não sabe da minha realidade, você não sabe a escassez que eu estou vivendo, você não sabe quanto tempo eu estou com essa escassez, você não sabe da minha doença, seja ela física ou mental ou espiritual, você não sabe há quanto tempo eu estou com ela, você não sabe se eu tenho dinheiro para comer. Ana Clara, você não sabe de nada. E realmente eu não sei, mas existe um Jesus que sabe de todas as coisas e Ele é provedor e vai fazer multiplicar na tua vida. E Ele tá aqui para te dizer, para quem tá vendo esse vídeo agora, não é o seu fim. Você não pode desistir. Existe um plano do inferno para te fazer acreditar que é o seu fim. E por que o inferno gosta tanto de dizer pra gente, de mostrar pra gente decretos que não podem ser revogados? Porque ele já é um derrotado. Ele já sabe que o final dele é tormento eterno, que o final dele é morte eterna. Mas o Senhor Jesus veio, se sacrificou naquela cruz, para que todos que nele crescem não perecessem, mas tenham a vida eterna. Então, enquanto o diabo veio para roubar, matar e destruir, Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. Então não é o seu fim, mas é um novo começo. Eu não sei se é um luto, eu não sei se é o fim de um relacionamento, eu não sei o que é, eu não sei se é um abandono. Mas isso que está fazendo você sentir que é o fim, vai ser o ponto de partida para a virada da sua história. Creia, se apegue nisso, pois Jesus te ama e Ele tem um propósito e uma identidade nova para você. Se você gostou desse vídeo, curte ele, comenta o seu testemunho e se inscreva nesse canal para mais mensagens edificantes do Evangelho. Que Jesus te abençoe.